Bom, olá alunos, esse é o segundo vídeo que eu gravo para o cenário de apoio de ética e o tema desta vez será políticas de prevenção à gravidez na adolescência. Alguns grupos formularam itens sobre isso e discutir também um pouco a relação entre religião, uso de preservativos e religião como um impeditivo para desenvolvimento de políticas públicas em torno da gravidez, da sexualidade e da proteção ao adolescente. Focar um pouco em políticas públicas e a questão da religiosidade. Esse é o segundo tema. Existe uma palavrinha que define as políticas de prevenção à gravidez na adolescência. Essa palavra é conscientização. Essas políticas giram em torno da conscientização, proporcionar consciência sobre esta questão, conscientizar. Essa é a ideia. Então são campanhas publicitárias, majoritariamente campanhas publicitárias, campanhas educacionais, conscientizar, propor consciência, reflexão crítica. Tá? Gira muito em torno disso. Claro, também existem outras medidas, como distribuir preservativo gratuitamente para a população carente que não pode comprar. Isso também é uma política pública interessante. E educação sexual, a gente vai falar um pouquinho agora. Então existem outros fatores, mas o objetivo principal, em última instância, é conscientizar a população dessa faixa etária, jovens adolescentes, de que é importante se proteger, usar preservativo, usar camisinha e fazer sexo seguro e evitar a gravidez na adolescência, porque isso tem impactos sociais fortíssimos, né? Principalmente no que se refere ao corpo da mulher, à vida da mulher, dessa mulher em formação, né, essa mulher adolescente. Se ela está na escola, por exemplo, se ela é menor de idade e ainda está na escola, provavelmente ocorrerá a evasão escolar. Ela vai retardar a sua formação, vai ter que se afastar da escola, completar o ciclo de estudos depois. Então gera transtornos sociais muito fortes para a vida daquele casal, mas especialmente da mulher, que é quem engravida e, enfim, sofre transformações corporais muito abruptas, né, muito abruptas. Essas transformações corporais afetam também a vida psíquica, psicológica da mulher, né? É algo que incide muito sobre o corpo feminino. Não é à toa que as lutas feministas, por exemplo, reivindicam valores como meu corpo, minhas regras. Já que é o meu corpo que sofre os efeitos da gravidez, é justo que eu estabeleça as regras sobre isso, né? Que chamamos de gravidez e tudo mais. Então, é algo que incide muito sobre a mulher, sobre a mulher. E se nós pensarmos também que muitas vezes o filho, a gestação, a gravidez é resultado de sexo casual, por exemplo, pensar que esse filho vai nascer sem um pai próximo. E o pai, mais do que uma pessoa, o pai é uma função, alguém que exerce uma função, né? E então, isso vai incidir sobre a mulher mais uma vez, ela vai ter que criar o filho sozinho. É claro que ela tem alguns direitos, como o direito à pensão, né? Mas o peso da criação de um filho, isso não é pouca coisa. Criar um ser humano, né? Criar um ser humaninho. O peso disso incide sobre a mulher, sobre o corpo feminino. Então é um trabalho de conscientização muito forte, né? Conscientizar as mulheres desses efeitos que elas podem sofrer, mas também os homens, né? E dos parceiros sexuais. Então gira em torno da conscientização. Essa é uma palavra forte. Campanhas de conscientização, campanhas publicitárias, produzir material escrito, distribuir nas escolas, distribuir nos lugares de atenção, em saúde, né? Gira muito em torno disso, de conscientização. Essa é uma palavrinha forte. Quiserem alguns exemplos, procurem algumas campanhas. Campanhas publicitárias, campanhas de conscientização, datas festivas, dia da prevenção à gravidez, por exemplo, e dedica-se um dia inteiro para isso, promovendo material, produzindo material, distribuindo material em praças públicas, né? Funcionários públicos de saúde. Então tem exemplos vários. Dê uma pesquisadinha que vocês vão encontrar algumas campanhas muito interessantes que poderão servir de exemplo para isso. Política de prevenção à gravidez. Tá? Esse tema remete a um outro tema muito próximo, que é o tema da educação sexual. E, infelizmente, no Brasil,
o tema da educação sexual não é visto como um instrumento científico, de ciência, né? E que norteia inclusive políticas públicas. No Brasil, educação sexual é vista pela ótica da ideologia, como se fosse algo ideológico, né? Então, quando tentaram, por exemplo, levar esse tema para discussão em sala de aula, na escola pública, surgiu movimentos da sociedade, e isso é sempre legítimo, né? Movimentos da sociedade, para lutar, para barrar esse processo, impedir que se fale sobre sexualidade nas escolas, né? O pretexto que se utilizava, e é um pretexto justo, ainda que questionável, mas justo, era de que a família deve educar sexualmente seus bebês e suas crianças, e não a escola, que em última instância é um organismo do Estado. Eles veem isso como uma ingerência muito forte do Estado na vida privada, na vida particular. Então, quando se tentou discutir sexualidade, educação sexual nas escolas, respeito às expressões humanas, aos gêneros e tudo mais, quando se tentou romper com esse tabu ligado ao tema da sexualidade, numa dinâmica pública, na esfera pública, nas escolas públicas, veio o movimento da sociedade para barrar esse processo, sob o pretexto de dizer que a educação sexual é algo ideológico e não científico. Não científico. O Brasil perde muito, né, com esse modo de lidar com a coisa, com esse estado de coisa. Tá? E aí nasce aqueles kit gay nas escolas, querem doutrinar as criancinhas, ensinar as crianças a serem gays na escola, que é a forçação de barra, né? É uma grande forçação de barra, definir as coisas nesses termos. Tá? Podemos questionar se há excessos no projeto, né? Que havia o projeto, era Kit contra a Homofobia, o nome do projeto, né? E aí foi rebatizado de Kit Gay, né? Eu acho que tinha alguns excessos, principalmente no que se refere a imagens e tudo mais, mas a proposta era muito interessante e recebeu apoio do Conselho de Psicologia. Recebeu apoio direto, aprovação do Conselho de Psicologia. Também não foi assim, um delírio, né? Algo que surgiu do nada. Tinha uma fundamentação, um lastro, um grupo de pesquisadores por trás. Então esse é um outro ponto importante. A educação sexual nas escolas, por exemplo, poderia ser uma política pública efetiva para combate à gravidez na adolescência. Mas infelizmente no Brasil esse tema sofre com muitos tabus. Estou usando a palavra tabu porque a gente está discutindo isso no momento, né? Conceito de tabu. Isso é um outro ponto. Então tem esse debate. A escola pode entrar nesse campo ou isso é área exclusivamente das famílias? Esse é um debate que está posto e que é até interessante. É interessante. Isso remete a um outro tema também, que é o tema da religiosidade. Porque na modernidade, nisso que chamamos de Estado laico, Estado democrático de direito, a religião ela ocupa um lugar na esfera privada e pouco na esfera pública. Né? Então, por exemplo, eu tenho todo o direito de professar um credo, professar uma religiosidade. Vocês também têm todo o direito de professar religiosidades. Tudo isso é legítimo. Não estou pondo isso em questão. Tudo isso é legítimo. Mas isso está na esfera da vida privada, está na esfera da intimidade. No espaço público, como cidadão brasileiro, eu sou obrigado a respeitar todas as expressões humanas. Mais do que isso, como cidadão brasileiro eu tenho esse dever, e vocês que vão se formar médicos, possivelmente vão se formar médicos, também têm que selar esse compromisso, porque isso está no Código de Ética. Nenhum paciente pode ser discriminado de qualquer forma, seja por opinião política, por credo religioso, expressão cultural, tudo mais. Tá? Os pacientes têm direito de professar sua fé, assim como os médicos também têm. E o médico não é obrigado a fazer nenhum procedimento que contraponha a sua religiosidade particular. Tá? Então isso protege o médico, isso protege o paciente também. Então, por exemplo, uma questão embaraçosa assim, que poderia acontecer, né? Só para exemplificar isso, tem o exemplo dos testemunhas de Jeová, que não fazem transfusão de sangue, porque isso contrapõe certos valores religiosos. É um exemplo, né? É um exemplo em que a religiosidade se transforma num tabu e se transforma num impeditivo para a aplicação de políticas públicas. Esse exemplo é muito claro. Mas tem também aquele exemplo, por exemplo, uma pessoa que é cristã, isso é muito comum, né? Mesmo quem se diz ateu ou ateia, tá envolvido com uma moralidade cristã, com valores cristãos. É como o Saramago diz, né? José Saramago, grande escritor. Sou ateu. Ele era ateu, ele morreu, né? Sou ateu. Mas como sou português, sou cristão.
necessariamente sou cristão. Poderíamos dizer o mesmo no Brasil, né? A pessoa pode até se dizer ateu, ateia, mas por ser brasileiro é cristão, porque o que norteia as relações sociais no Brasil é o cristianismo, né? Então, mas vamos supor que a pessoa seja cristã mesmo, professa a religiosidade cristã. E aí ela precisa atender um paciente na sua casa, né? Atendimento domiciliar, e aquela pessoa professa, sei lá, uma religiosidade afro-brasileira. Afro-brasileira, candomblé ou umbanda, uma religiosidade afro-brasileira. E aí a pessoa se incomoda. Putz, eu vou ter que entrar nesse ambiente, nessa casa, mas isso me soa um pouco estranho. Como médico, você é obrigado a entrar e a prestar o atendimento. Você é obrigado a prestar o atendimento àquela pessoa, àquele ser humano. Lembrem-se, existe uma relação intrínseca entre medicina e direitos humanos. Você não precisa concordar em nada com aquela projeção cultural, com aquela religiosidade, com aquele sistema de crenças. Não precisa concordar com nada, mas você é obrigado a entrar e a prestar o melhor serviço possível. Porque aquela pessoa tem o direito de professar aquela fé, assim como você tem o direito de professar a sua fé cristã. Tá? As pessoas precisam ser respeitadas em sua dignidade. Isso é elemento biopolítico, inclusive. Fazer viver, valorizar a vida. Tá bom? Então tem esse tema da religiosidade, sim. O código de ética traz essa questão para proteger o médico, para proteger o paciente. Tá? Ambos são abarcados por esse sistema de proteção. Então é legítimo que as pessoas tenham suas fés, né? Seus credos. Mas em algumas ocasiões a religião se transforma num impeditivo para a aplicação de políticas públicas. Daí, novamente, a importância de conscientizar a população, né? As religiões não devem encarar políticas públicas como algo rival, algo que rivaliza com a sua fé. O objetivo não é esse, em definitivo. O objetivo das políticas públicas é propor saúde, né? Cuidar das pessoas, conscientizar. Conscientizar é uma palavra muito forte. É muito forte. Quiser uma palavra que define as políticas públicas de prevenção à gravidez, é conscientização. Conscientização. Então, de que modo a política pública pode antagonizar com a religião? Conscientizando, mostrando que isso não fere a fé de modo algum. É legítimo, né, se proteger. Esse é um tema muito forte. Tá bom? Eu gravei um outro vídeo então sobre tabu, gravei esse rapidamente sobre políticas de prevenção à gravidez. Espero que tenha servido como algum suporte, tá? Vou pensar na necessidade de gravar um outro vídeo sobre temas mais gerais, temas sociais, envolvendo sexualidade e juventude, tá? Mas já temos um sobre tabu e temos esse sobre políticas públicas. Um abraço e até mais.